Minha prima criou um canal de fofoca, só pra falar de mim. Olha, se alguém me contasse que um dia eu ia virar pauta de um canal de fofoca, eu ia rir na cara da pessoa. Porque, sinceramente, eu nunca fui de arrumar confusão com ninguém. Sempre fui de boa, sabe? Vivo minha vida, cuido do meu canto, e tento não me meter nas tretas alheias. Só que tem gente que nasce com o dom de transformar qualquer coisa em novela mexicana, e no meu caso, essa pessoa tem nome e sobrenome: Juliana Marques. Minha prima. Aquela que sempre foi a mais competitiva da família, que ficava emburrada se eu tirasse uma nota maior na escola, que surtava se eu ganhasse mais curtidas numa foto no Instagram. Pois é. E foi com ela que começou o maior exposed da minha vida. Tudo começou de um jeito até meio bobo. Foi numa festa de aniversário da nossa tia, dessas de família grande, com criança correndo, tio falando alto, e aquele bolo de leite ninho que sempre sobra no final. Eu cheguei de última hora porque tinha saído de um trabalho freelancer e estava morta de cansada. Fui com uma roupa simples, maquiagem quase zero, nada demais. Só que, pelo visto, só a minha presença ali já foi suficiente para incomodar Juliana. No dia seguinte, eu estava deitada no sofá, com o celular na mão, passando o feed do TikTok, quando me deparo com um vídeo de uma página de fofoca local. Tipo, daquelas que falam mal dos outros da cidade, sabe? Vídeo com narração de voz de inteligência artificial, música de suspense de fundo e uma legenda em caixa alta. Exposed, a falsa humilde da festa de família. Eu ri, claro. Pensei, nossa, o povo tá sem assunto mesmo. Cliquei, e para minha surpresa, era sobre mim. Mostraram um vídeo gravado escondido, com zoom todo estourado, pegando eu conversando com uma amiga no canto da festa. O áudio não tinha. Mas a legenda dizia: diz que é simples, mas passa a festa inteira falando mal de todo mundo. Eu paralisei. A primeira coisa que fiz foi olhar os comentários. Gente que eu nem conhecia falando, sabia que ela era falsa, sempre desconfiei dessa aí, posa de boazinha, mas é uma cobra. Eu nem sabia de onde tinham tirado aquilo. Fui direto nos stories da Juliana, porque ela é a primeira a compartilhar esse tipo de babado. E lá estava ela, repostando o vídeo com um emoji de pipoca e a frase: tem gente que finge demais kkkk. Eu gelei. Na hora, liguei para ela. Ela atendeu como se nada tivesse acontecido. Toda sonsa. Falei: Juliana, cê tá doida? Por que você tá repostando isso? E ela, com a cara de pau dela: ué, não posso me entreter com as fofocas da cidade? Não fui eu que postei. Só que tinha uma coisa estranha. A página que soltou o vídeo era nova. Tinha sido criada há 2 semanas. Poucos seguidores, mas os vídeos estavam começando a viralizar rápido. E sabe o que me chamou mais atenção? O jeito que o vídeo foi editado, exatamente igual aos vídeos de edição que a Juliana fazia quando a gente gravava conteúdo juntas na época da escola. Sim, porque antes dessa palhaçada toda, a Juliana queria ser influencer. Fazia challenge, dancinha, tutorial de maquiagem, só que nunca deu muito certo. Ela tinha tipo 1.000 seguidores no Instagram e 300 no TikTok. Já eu, que nunca quis ser blogueira, comecei a crescer um pouco por causa do meu trabalho com design e os freelas que eu postava. Teve um mês que um reels meu de antes e depois de projeto bateu 50.000 views, e a Juliana ficou roxa de inveja. Mas enfim, voltemos à fofoca. Depois desse primeiro vídeo, eu tentei ignorar. Pensei, não vou dar palco. Isso vai morrer logo. Só que não morreu. Pelo contrário. Na semana seguinte, saiu outro vídeo. Agora o tema era a prima interesseira, sempre colando em quem tem mais. Dessa vez, usaram fotos minhas de um evento que fui com uma amiga que tem uma loja de roupas. Cortaram as legendas, tiraram o contexto e colocaram como se eu fosse a maior aproveitadora da história. E, claro, Juliana lá nos stories de novo. Gente, tô chocada com essa pessoa kkkk. Aí não deu. Fui conversar com a minha mãe. Contei tudo. Minha mãe, como sempre, tentando botar panos quentes. Ah, filha, isso é coisa de gente sem o que fazer. Não liga, não. Juliana é assim mesmo, adora uma gracinha. Só que eu não conseguia deixar pra lá. Era minha reputação. Minha imagem. Tinha gente me mandando DM perguntando se era verdade. Cliente me perguntando, sutilmente, se estava tudo bem. Uma amiga me ligou chorando, achando que eu estava passando necessidade porque o vídeo me pintava como uma interesseira atrás de dinheiro dos outros.
E foi aí que eu comecei a desconfiar de verdade. Aquela página de fofoca, aquele estilo de vídeo, aqueles cortes de áudio, tinha dedo da Juliana ali. Só que eu precisava de prova. E olha, quando eu comecei a fuçar, o que eu descobri foi muito pior do que eu imaginava. Depois do terceiro vídeo publicado, eu já não tinha mais como fingir que era coincidência. Porque a tal página de fofoca começou a postar exatamente tudo que só alguém da minha família saberia. Não era mais só vídeo aleatório, não. Agora tinha coisa que acontecia dentro da casa da minha mãe, conversa de grupo de WhatsApp, até postagens antigas minhas do Facebook que eu mesma nem lembrava mais. Um deles, inclusive, dizia: ela finge ser culta, mas já compartilhou corrente de Amém em 2014. Com print e tudo. Aí eu pensei, quem além da Juliana teria paciência para cavar isso? Só ela. Então eu fiz o que qualquer pessoa com um mínimo de senso faria. Fui investigar. Vesti meu blazer imaginário de detetive, peguei meu café, abri o computador e comecei a anotar tudo. Eu queria saber quem era o dono da tal página, porque não mostrava rosto, não tinha nome, não seguia quase ninguém. Só espalhava vídeo editado com frases de impacto tipo: a máscara caiu, a cobra apareceu, ninguém escapa da verdade. E, claro, todos os vídeos voltados para mim. Até então eu era a única personagem do canal. O foco da novela. A estrela do Exposed. Eu comecei a desconfiar de detalhes. O primeiro foi a vinheta. Aquela música dramática de fundo que começava todo o vídeo, era a mesma que a Juliana usava nos vídeos de maquiagem dela da época do ensino médio. Só que eu só percebi isso porque um dia, fuçando os vídeos antigos salvos num drive antigo que ainda estava logado no meu celular, encontrei um vídeo dela fazendo tutorial de delineado, com a mesma música de fundo. E pior, ela falava a frase "ninguém escapa da verdade" ao final do vídeo como uma piadinha. Era tipo o bordão pessoal dela. Coincidência? Mip-hop. E não para por aí. Um dos vídeos do canal de fofoca usava como referência um evento da nossa infância, de quando eu derrubei refrigerante na saia nova dela no Natal de 2009. A legenda do vídeo era: ela sempre teve inveja das roupas da prima. Agora me diz, quem, em sã consciência, lembra de um mico desses do passado, a não ser a própria pessoa envolvida? Ali eu tive certeza, não era só alguém da cidade inventando babado, era alguém com memória afetiva da treta. Foi aí que eu chamei uma amiga minha, a Raquel, que é designer e metida hacker, para me ajudar. Mostrei os vídeos, mostrei os prints, mostrei tudo. A Raquel, que não suporta a Juliana desde a época da escola, porque a Juliana já tinha inventado uma mentira dizendo que a Raquel copiava look meu, topou ajudar na hora. Começou a analisar os vídeos, os metadados, as edições, os filtros, e achou algo que foi a cereja do bolo, uma marca d'água oculta no canto inferior direito do vídeo, só visível com contraste estourado. E o que dizia a marca d'água? Julimax. Eu quase joguei o celular longe. Julimax era o nome antigo da conta de maquiagem da Juliana. Era o zer dela no Instagram e TikTok, quando ela ainda fazia tutorial de como parecer rica com 3 produtos da farmácia. Ou seja, ela estava usando os mesmos arquivos de edição, provavelmente no mesmo app ou software, e esquecia de apagar a marca original. Foi aí que eu tive a ideia de ouro. E se eu denunciasse o canal por direitos autorais? Porque muitos dos vídeos usavam fotos minhas tiradas profissionalmente, imagens dos meus projetos, prints dos meus stories. Tudo coisa que eu mesma criei. E a plataforma onde o canal estava postando, no caso o TikTok, tinha uma ferramenta para isso. Eu fui lá, preenchi o formulário, mandei prova de que aquelas imagens eram minhas, e esperei. E aí veio o susto. Em menos de 24 horas, a página foi derrubada. Todos os vídeos sumiram. A conta ficou como em análise por violação de direitos autorais. Achei que tinha vencido, que a palhaçada tinha acabado. Só que não. No dia seguinte, aparece uma nova conta, com o nome Fofoca Real Oficial. Mesma vinheta, mesmo estilo de edição, mesmo conteúdo. E o primeiro vídeo da conta nova era literalmente um print do aviso de banimento da conta antiga, com a legenda: quando a verdade incomoda, ela tenta te calar. A audácia dessa mulher, minha gente. E como se não bastasse, a Juliana aposta no próprio story: podem tentar derrubar, mas a verdade sempre volta. E ainda colocou uma figurinha de fogo, tipo assim, ressurgindo das cinzas. A cara de pau num nível que eu nunca vi igual. Naquele momento eu percebi, não era só um surto passageiro. A Juliana estava obcecada. Aquilo era um projeto de vida. Eu tinha virado reality show dela, e o público era todo mundo que adorava uma fofoca local.
E para piorar, a nova conta cresceu mais rápido ainda. Em uma semana, ela já estava com 10.000 seguidores. Todo vídeo que saía, vinha gente me marcar, mandar no grupo da família, comentar gente, ela mesmo, olha o exposed da semana. Minha mãe, coitada, começou a evitar sair de casa. Dizia que na padaria já estavam perguntando se era verdade que eu era trambiqueira emocional, porque esse era o novo apelido que a Juliana inventou para mim. Trambiqueira emocional. Só porque eu terminei com meu ex dizendo que não estava pronta para um relacionamento, mas uma semana depois comecei a sair com outro. Detalhe, meu ex era amigo do primo do cunhado da Juliana. Ou seja, até isso ela desenterrou. Mas calma. A parte mais absurda ainda estava por vir. Porque enquanto eu tentava resolver a situação na base da denúncia e do diálogo, sim, eu ainda tentei conversar com ela mais uma vez. A Juliana teve a capacidade de transformar essa loucura toda num projeto monetizado. Sim, ela começou a ganhar dinheiro com isso. Como? Eu conto na próxima parte, porque você não vai acreditar no que essa garota fez. Se até aquele momento eu já estava me sentindo uma personagem de série B de streaming, com direito a cliffhanger e tudo, o que aconteceu depois foi o verdadeiro plot twist. Porque assim, quando a nova conta dela bateu os 10.000 seguidores, a Juliana resolveu profissionalizar o surto. Começou com umas lives ao vivo, sabe? Do tipo respondendo perguntas da galera. No começo ela fazia de um jeito meio disfarçado, fingindo que estava falando de forma genérica, sem citar nomes. Mas todo mundo que me conhecia sabia exatamente quem era tal pessoa que se acha a última bolacha do pacote e vive enganando os outros com um lifestyle fake. E se você pensa que ela estava satisfeita só com os views, tá muito enganado. Ela ativou o sistema de presentes nas lives. Isso mesmo, os seguidores mandando rosinha, presente, foguinho, e ela agradecendo com aquele tom debochado, tipo, gente, cada foguinho que vocês mandam é mais motivação para eu continuar trazendo a verdade. E aí vinha mais exposed, mais print distorcido, mais vídeo com recorte de áudio tirado de contexto. Até um áudio meu reclamando do Wi-Fi ela postou, insinuando que eu era grossa com as pessoas de casa. Sendo que, na verdade, eu estava só reclamando com a operadora. A essa altura, eu já tinha perdido a paciência de vez. Até porque, para completar o circo, ela começou a vender um e-book. Sim, minha gente, um e-book chamado Como Identificar Pessoas Falsas na Sua Vida, meu relato pessoal. E, pasmem, ela usava as minhas fotos borradas como ilustração de capa. Tudo com filtro, claro, mas quem me conhecia sabia que era eu. Ela chegou ao cúmulo de fazer uma bio dramática dizendo que tinha sido vítima de manipulação emocional por anos e que agora estava abrindo os olhos de outras pessoas que passavam pela mesma coisa. A minha vontade era de ir pessoalmente na casa dela e dar uns bons gritos, mas me segurei. Respirei fundo e fui atrás de advogado. Porque, sinceramente, a coisa já tinha saído do campo da palhaçada e entrado na esfera da difamação real. Marquei consulta com uma advogada amiga da minha prima do lado do meu pai. Essa prima, graças a Deus, era do time que me defendia. Expliquei tudo, mostrei prints, os vídeos, os stories dela rindo, os links pro e-book. E a advogada foi clara, dava processo fácil. Mas antes de meter processo, a gente decidiu tentar o básico, uma notificação extrajudicial. Mandamos o aviso por e-mail e até pelo WhatsApp, para garantir que ela visse. A mensagem era clara, ou ela parava com os vídeos, excluía as publicações e se retratava, ou ia ter que se explicar na justiça. Sabe o que ela fez? Printou a notificação e postou na conta dela, com a legenda, "Tô sendo silenciada. Olha o que estão tentando fazer comigo só porque tô falando a verdade." Ela ainda abriu uma nova live, chorando de crocodilo, dizendo que estava sendo perseguida, que pessoas podiam até querer calar a sua voz, mas que ela não tinha medo da verdade. E, lógico, recebeu mais presentes nas lives. Ganhou até uns seguidores a mais com a comoção. A essa altura, meu nome já estava circulando em grupos de fofoca da cidade, do bairro, e até em perfis de outras cidades. Minha chefe do Freela me chamou para conversar, preocupada, porque tinha visto um vídeo que me chamava de a golpista emocional da Zona Leste. Eu quase morri de vergonha. E detalhe, essa chefe nem sabe que eu tenho prima chamada Juliana. Ou seja, estava ficando uma bola de neve que já extrapolava o círculo de quem me conhecia. E, claro, minha mãe, minha santa mãe, ainda tentando colocar panos quentes. Ela me ligava todo dia com frases tipo, "Filha, será que você não está exagerando? Vai ver, ela tá só querendo se expressar."
E eu respondia: mãe, se expressar é escrever poesia, fazer terapia, não criar um reality show me difamando para ganhar moeda virtual em live. Foi então que a advogada disse: ok, chega de aviso. Agora é oficial. Vamos entrar com a ação. Entramos com processo de danos morais, difamação, uso indevido de imagem e ainda pedi liminar para retirada imediata de todo o conteúdo. Foi uma correria. Reuni print, link, vídeo baixado, tudo. Até os stories dela fazendo deboche enquanto lia minha notificação foram incluídos como prova. E aí, o medo bateu. Porque, apesar de tudo, a gente é família. E eu nunca imaginei que um dia fosse precisar processar alguém da minha própria família. Mas ao mesmo tempo, como é que eu ia deixar barato? Já tinha gente comentando que eu era falsa, golpista, manipuladora. Tava afetando minha vida, meu trabalho, minha saúde mental. Enquanto o processo tramitava, a Juliana continuava no personagem. Postava vídeo chorando, depois no outro dia tava rindo, depois fazia textão sobre liberdade de expressão. Até que veio o dia da primeira audiência. E quando eu vi ela entrando na sala, com a maior cara de sonsa, segurando um caderno com anotações como se fosse dar uma palestra, eu percebi: a novela da minha vida ainda ia ter muitos capítulos pela frente. No dia da audiência, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu fui com a intenção de manter a compostura. Coloquei uma roupa discreta, levei todos os documentos organizados numa pasta azul, respirei fundo umas 15 vezes no caminho, e fui com a ideia de que aquilo ali não era um ringue, era justiça. Só que a Juliana, ela parecia estar indo para um evento da internet. Chegou maquiada até a alma, de blazer rosa choque, unha neon, cabelo escovado, óculos escuros e um caderno decorado com stickers escritos "Posed não é crime". Aquilo ali era praticamente um figurino de série. Eu fiquei olhando para a cara dela por 3 segundos inteiros sem acreditar, porque até ali, no tribunal, ela estava interpretando. E para completar o espetáculo, ela levou uma amiga, uma tal de Lívia, que se autoproclamava especialista em redes sociais, para servir de testemunha de caráter. Só que a tal Lívia era quem editava os vídeos para ela. A mesma que já tinha mandado uma DM para uma prima minha dizendo "vem coisa boa por aí", com emoji de foguinho, no meio da confusão. Ou seja, foi como se a roteirista tivesse se apresentado como perita. E mesmo assim, com toda essa palhaçada, a audiência seguiu. Primeiro o juiz pediu para minha advogada apresentar o caso. Aí ela mostrou tudo: prints, links, os vídeos, as montagens, as lives, os áudios. Foi uma verdadeira exibição de horrores. Tinha até planilha cronológica dos ataques, com títulos dos vídeos tipo "A falsa boa moça da família" e "As máscaras da prima influencer". Quando chegou a vez da Juliana se manifestar, ela levantou e falou com a maior calma do mundo: "Excelência, o que eu fiz foi relatar a minha vivência. Eu só quis alertar outras pessoas sobre comportamentos tóxicos que vivi em silêncio por anos. Nunca citei nomes. Nunca falei diretamente da autora. Se ela se identificou, é porque a carapuça serviu." E eu ali, segurando no encosto da cadeira com tanta força que quase arranquei um pedaço do tecido. Porque era isso. Ela tinha virado uma vilã com discurso de coach espiritual. Eu tive que ouvir calada a criatura dizendo que era uma vítima da manipulação emocional de uma figura feminina da família que sempre se achou superior. No caso, euzinha. A advogada dela ainda tentou argumentar que tudo era conteúdo opinativo e que, por não ter meu nome explícito, não se tratava de exposição. Mas o juiz, graças a Deus, não caiu nessa. Principalmente depois que a minha advogada mostrou os prints dos comentários nos vídeos dela, onde as pessoas citavam meu nome completo, minha profissão, meus apelidos de infância e até onde eu trabalhava. Tinha comentário dizendo "eu sei quem é, ela morava na rua tal". E outro que falava "essa aí sempre teve fama de metida desde a escola, é a fulana sim". Ou seja, estava claro que a plateia sabia exatamente quem era o personagem misterioso que ela pintava nos vídeos. Depois da audiência, o juiz deu um prazo para decisão, mas autorizou a liminar que a gente tinha pedido. Ela foi obrigada a tirar todo o conteúdo do ar em até 48 horas. E se não tirasse, ia pagar multa por vídeo. Foi um alívio tão grande que eu quase abracei a recepcionista do fórum. Mas, claro, a Juliana não ia aceitar calada. No dia seguinte, ela postou uma foto genérica de uma paisagem, com uma legenda que dizia "o silêncio é a melhor resposta quando o sistema tenta te calar". A legenda ainda vinha acompanhada de um áudio dramático com música de suspense. E nos comentários, os fãs perguntando: "o que houve? Cadê os vídeos? Foi censurada?" E ela respondia com carinhas tristes e emojis de zíper na boca.
E aí começou outra fase do caos. Os seguidores dela começaram a me atacar nas redes. Porque, óbvio, ela deixou escapar a ideia de que estava sendo processada por alguém da família que não aguenta ouvir a verdade. Me mandaram direct me chamando de controladora, de falsa, de invejosa. Até meu LinkedIn teve comentário maldoso. Ela transformou a narrativa de perseguida numa saga heroica. E pasme, começou a anunciar que ia escrever um livro. Um livro chamado Vivendo entre Cobras, como sobreviver à falsidade familiar. E ainda soltou a pré-venda num site, com capa provisória de uma mulher com uma cobra enrolada no pescoço. E eu juro que o cabelo da mulher era igual ao meu. Foi aí que eu realmente percebi que não era só a internet. Aquilo tinha virado uma cruzada pessoal para ela. Eu tentei conversar com alguns membros da família, explicar a situação, mostrar as provas. Alguns ficaram do meu lado. Outros ficaram em cima do muro, com aquele papo de "mas ela sempre foi sensível, vai ver você não percebeu que a machucou". Tive que engolir seco muita coisa, porque em vez de todo mundo ver o absurdo da história, teve quem achou que era briga de ego entre primas. E não era. Era uma perseguição pública disfarçada de conteúdo criativo. Mesmo com os vídeos apagados, o estrago já estava feito. A Juliana seguia ganhando seguidor, se colocando como vítima. E eu comecei a repensar até o que eu postava. Cada story meu era printado e distorcido. Teve de uma viagem que fiz com amigos, que ela insinuou que eu tinha abandonado a família para viver de aparência com gente fútil. A coisa estava num nível tão louco que eu comecei a deixar meu perfil fechado, bloquear conhecidos dela, repensar tudo que eu dizia online. E no meio disso tudo, meu telefone toca. Era uma produtora de um podcast famoso sobre tretas familiares. Queriam que eu participasse, contando a história da minha prima. Eu fiquei entre rir e chorar. Porque, sem querer, a Juliana conseguiu o que queria, me transformou num personagem. E agora todo mundo queria um pedacinho da nossa novela. Depois da audiência, da liminar, do sumiço dos vídeos e do anúncio do livro, eu achei que talvez, só talvez, a Juliana fosse sossegar. Mas, claro, era só ilusão minha. Porque no dia seguinte, como um passe de mágica, ela ressurgiu nas redes com outro projeto, uma nova série de lives chamada Superando o Silenciamento. E adivinha quem era o assunto central que ela evitava citar diretamente, mas ficava rodeando? Eu. Sempre eu. Ela fazia questão de começar cada transmissão com frases do tipo: "Hoje não vamos citar nomes, tá, pessoal?" Por orientação jurídica, claro. Mas quem me acompanha sabe de quem estou falando, e o público dela. Só faltava fazer bingo de indireta. Cada risadinha dela, cada olhadinha para a câmera, cada vocês sabem quem era uma facada nas minhas costas. Eu assistia os trechos que me mandavam, porque eu mesma não tinha coragem de entrar na live e dar audiência. Mas os amigos faziam o favor de gravar e me repassar tudo. Enquanto isso, a bomba do livro seguia a todo vapor. Ela abriu uma campanha de financiamento coletivo, prometendo brindes para quem contribuísse. Tinha desde marcador de página com frases do tipo "fuja das cobras" até camiseta com a famosa frase "a carapuça serviu". E pasme, o povo pagava. Ela arrecadou uma boa grana só com pré-venda. Teve gente que eu nem sabia que ainda acompanhava ela, compartilhando o link da vaquinha com a hashtag liberdade de expressão. Nessa altura, eu já estava vivendo no modo paranoia. Olhava para o celular e já me dava palpitação de medo de aparecer notificação com o nome dela. Até nas poucas saídas que eu fazia com os amigos, o assunto era sempre o mesmo. Eu era a prima da Juliana, a protagonista involuntária do reality dela. E o pior, as marcas com quem eu fazia uns freelas de redes sociais começaram a me perguntar se eu tinha algum envolvimento com o tal canal de fofoca. Uma delas, inclusive, pediu para me afastar das campanhas de influenciadores por um tempo, só até a poeira baixar. Foi aí que eu vi que a situação estava começando a afetar meu bolso de verdade. A minha terapeuta, coitada, virou quase sócia da minha vida. Cada sessão era um novo desabafo. Ela me orientava a manter a calma, focar no processo judicial, não cair na tentação de responder nas redes, nem muito menos de fazer um exposed reverso. Porque, por mais que eu quisesse postar tudo que eu tinha de print das conversas da Juliana, eu sabia que o meu papel naquele momento era manter a pose de civilizada. Mas internamente, eu já estava gritando há semanas. A família continuava dividida. Minha avó, que é uma fofa mas totalmente desatualizada com a internet, ainda achava que era só uma fase de adolescente rebelde. Me ligava dizendo: "Filha, por que vocês não fazem as pazes? Convida ela para tomar um café, resolve isso no amor."
E eu tinha que explicar pela 10ª vez que não era uma briguinha qualquer. Tava virando caso de justiça, de danos reais. O estupim foi quando uma prima de 2º grau, que mora em outro estado e mal falava comigo, veio me mandar mensagem no direct perguntando se eu realmente era manipuladora como estavam dizendo. E o detalhe, ela tinha comprado o e-book da Juliana. Quando eu li aquela mensagem, me deu um embrulho no estômago. Porque não era só a internet. Era minha reputação. Minha imagem com gente que nem fazia ideia do que estava acontecendo de verdade. Foi aí que eu sentei com a minha advogada e a gente decidiu subir o nível do processo. Além do que já estava rolando por danos morais, ela sugeriu incluir um pedido de indenização financeira. Afinal, eu já estava tendo prejuízo real com perda de trabalho, constrangimento público e até problemas emocionais. Para fortalecer o processo, comecei a reunir depoimentos de clientes que tinham cancelado o contrato comigo, amigos que foram atacados só por estarem comigo em fotos, e até prints de ameaças que eu comecei a receber de perfis fake. Só que enquanto eu fazia tudo isso com a maior seriedade, a Juliana tratava o processo como se fosse uma extensão do canal dela. Criou uma hashtag Justiça por Juliana. Começou a postar fotos chorando, outras com legendas tipo Não vou me calar, e uma em especial que me tirou do sério, uma selfie com filtro preto e branco, e a legenda, se algo acontecer comigo, já sabem de quem foi a culpa. Aquilo ali foi o ápice. Ela insinuando que eu era capaz de fazer mal a ela. Recebi ligação de uma tia que eu nem falava fazia anos, perguntando se estava tudo bem, porque a Ju tá com tanto medo, tadinha. E enquanto tudo isso rolava, a Juliana, que não dava ponto sem nó, começou a vender consultoria online para outras pessoas que quisessem se libertar de relacionamentos tóxicos com familiares abusivos. Cada cliente que ela pegava era mais um story com a legenda, ajudando mais uma vítima a dar voz à sua dor. Eu estava me sentindo uma vilã de novela das 9, sendo xingada no Instagram por completos desconhecidos. E a cereja do bolo? Uma página de fofoca da cidade, daquelas que vivem postando escândalo de vizinho, resolveu fazer uma matéria com o título Influencer local denuncia parente por silenciamento. Entenda o caso. Não citava nomes, mas óbvio que era sobre a gente. O print dessa matéria rodou todos os grupos de WhatsApp da cidade. Fiquei com medo até de sair na rua. No mercado, a caixa me olhou estranho. No salão, a manicure fez aquele comentário atravessado. Essa coisa de internet é um perigo, né? A gente nunca sabe quem é a vítima de verdade. Foi nesse momento que eu comecei a pensar, será que só a justiça vai resolver? Ou eu ia ter que fazer o meu próprio exposed? Depois de meses vivendo no meio daquele caos que a Juliana criou, parecia que a situação finalmente começava a virar. Quem diria que a minha própria prima, que se tornou a rainha das fofocas online, iria dar um passo tão grande para a própria queda? A gente sabe que a internet é palco de muitos dramas, mas nem no pior roteiro de novela essa história teria tantas reviravoltas. Tudo começou quando uma seguidora dela, que até então era fã número 1 e super defensora do canal Fofoqueira de Plantão, começou a notar que as histórias que a Juliana contava não batiam. Ela via um vídeo, depois outro, e percebia que as versões mudavam, os personagens ganhavam novos detalhes do nada, datas não faziam sentido e as situações pareciam mais montadas do que uma cena de teatro escolar. A moça resolveu expor essas contradições num comentário bem sutil. Ju, você não contou essa história de outro jeito na live passada? Tem umas coisas que não fecham aqui. Mal sabia ela que esse comentário seria o estupim para a maior confusão da história do canal. Logo, outros seguidores começaram a analisar as lives antigas, e igual detetive em série de suspense, passaram a comparar cada detalhe. Não deu outra, viralizou o movimento da galera desconfiada. Criaram até um perfil novo no Instagram chamado A Verdade sobre Juliana, que ganhou milhares de seguidores em poucas horas, tudo ávido por mais informações sobre essa história toda. E foi lá que começaram a surgir os prints e áudios que ninguém esperava. Tinha prints da Juliana falando mal dos próprios seguidores, dizendo que gente que só comenta em postagem de rifa é gente que quer atenção e acha que é íntima. Tinha áudios dela rindo, debochando e chamando a prima que ela jurava amar de burra, sem noção e invejosa. Os prints mostravam conversas onde ela combinava quais histórias seriam expostas, qual seria a parte mais chocante, e até discutia estratégias para viralizar, mesmo que isso custasse a privacidade e a reputação da família. E o mais chocante, uma mensagem em que ela admitia que manteria os vídeos no ar mesmo sabendo que tinha que pagar multa judicial por isso. A frase era clara: pago o valor da multa, mas ganho o buzz e recupero com publi depois. Parecia que para ela, quanto mais confusão, melhor o negócio. A moral? Nem tanto.
Para coroar tudo isso, uma amiga antiga da Juliana gravou um vídeo confirmando tudo, contando como tentou avisá-la que ela estava indo longe demais e destruindo laços familiares e amizades só por causa de números e seguidores. Disse que não aguentava mais aquele jogo de manipulação e que acabou se afastando para não se queimar junto. Esse depoimento foi como um martelo final para quem ainda acreditava que a Juliana era apenas uma jovem injustiçada, perseguida por uma família opressora. O público, que até então se dividia entre fãs e detratores, viu claramente a mudança de lado. Muitos perfis que antes me atacavam vieram se desculpar publicamente, apagaram comentários maldosos e até mandaram mensagens privadas pedindo perdão pelo que falaram. Eu, claro, fiquei na minha, assistindo tudo em silêncio, deixando a justiça seguir seu curso, mas com aquela sensação boa de que a verdade estava finalmente vindo à tona. Enquanto isso, a página Verdade sobre Juliana não parava. Continuava soltando mais conteúdos, áudios inéditos, prints que mostravam como tudo era planejado para causar drama, e até revelações sobre como ela escolhia as histórias mais polêmicas baseando-se em algoritmos e métricas de engajamento. Uma dessas mensagens revelou que a prima dizia que a prima dava mais engajamento que ex, então precisava explorar isso mais. Isso explicava o foco obsessivo na minha vida, como se eu fosse a novela da semana. Depois de toda essa exposição, a Juliana desapareceu das redes por alguns dias. Quando voltou, fez um texto enorme cheio de clichês sobre autoconhecimento, cura interior e desconstrução, pedindo desculpas e dizendo que precisava resgatar a luz que tinha perdido. Disse que não falaria mais do passado e pediu que todo mundo seguisse em paz. Claro que essa tentativa de virar a página não convenceu ninguém. Enquanto isso, eu estava preparando meu processo com a advogada, juntando todos os materiais que provavam o que eu vinha dizendo, prints, áudios, depoimentos, tudo. O processo tinha sido atualizado com tudo que foi exposto, e finalmente parecia que a justiça iria fazer valer a palavra e mostrar que não dá para brincar com a vida das pessoas assim, inventando histórias e destruindo reputações por uns likes. E foi nesse clima de expectativa que eu aprendi uma lição que ninguém esquece. No jogo das redes sociais, a verdade sempre dá um jeito de aparecer. Pode demorar, pode ser difícil, mas quando a máscara cai, não tem mais volta. A gente descobre quem realmente é mocinho, quem é vilão, e quem só queria um pouco de fama às custas dos outros. E no final, a justiça pode até ser lenta, mas é implacável. Depois de toda a tempestade, a ansiedade pela audiência final era gigante. A Juliana, que até então se sentia intocável, estava finalmente enfrentando as consequências reais das mentiras que espalhou. Aquele processo não era só um papel. Era a chance de fechar um capítulo que me atormentava há meses e provar, de uma vez por todas, que nem toda história contada nas redes é a verdade. Na audiência, a advogada expôs tudo. Apresentou os prints, os áudios, os depoimentos, e mostrou como o canal da Juliana não era um projeto inocente de expressão, mas uma campanha calculada de difamação contra mim. Ela destacou as vezes em que a Juliana admitiu que os vídeos eram planejados só para causar polêmica e engajamento, mesmo sabendo do impacto que isso teria na minha vida. Foi uma aula de como a internet pode ser usada como arma, e de como a justiça precisa acompanhar esse ritmo. A Ju tentou se defender, claro, mas não tinha muito o que dizer. Com tudo documentado, as palavras dela soavam vazias, uma tentativa desesperada de minimizar o estrago. No fim, o juiz determinou uma multa considerável e uma ordem para que ela parasse de falar de mim em qualquer plataforma, sob pena de sanções mais duras. Foi uma vitória silenciosa, mas que significava muito para mim. Era o reconhecimento de que não estava sozinha, que minha reputação valia mais do que o sensacionalismo barato. Depois da decisão, a Juliana sumiu das redes. Parecia que a persona online tinha se esgotado. Eu, por outro lado, respirei fundo e comecei a reconstruir minha vida. Foi um processo lento, porque o dano tinha sido grande, mas finalmente pude sentir a paz voltando. As pessoas que antes duvidavam de mim começaram a me procurar para pedir desculpas, para entender o que tinha realmente acontecido. Muitos disseram que aprenderam a ser mais críticos com o que vem na internet, e que minha história serviu de alerta. Mas o melhor de tudo foi perceber o quanto eu cresci com essa experiência. Aprendi a lidar com exposição, com a inveja mascarada de fofoca, e com o poder que as redes sociais têm para construir e destruir. Hoje, eu uso essa história para alertar outras pessoas que passam por situações parecidas. Falo sobre a importância de ter provas, de não se calar diante das injustiças, e de confiar na justiça. A Juliana, por sua vez, parece que finalmente entendeu que o jogo virou. Não vi mais conteúdos dela falando sobre mim, e as redes sociais dela perderam o brilho da polêmica. Talvez tenha sido uma lição dura, mas necessária.
Porque no fim das contas, o que fica não é o barulho, mas a verdade. E assim termina esse capítulo da minha vida, que parecia um roteiro de novela, mas que foi real do começo ao fim. A internet pode até dar palco para histórias inventadas, mas a justiça sempre dá um jeito de separar o real do fake. E quem quer brilhar às custas dos outros, cedo ou tarde, acaba caindo no próprio conto. Se inscreve e ativa o sininho para mais.